Gente, boa noite. Nós vamos cantar mais uma música para passar para o momento de prece. Aí a gente quer que vocês acompanhem com a gente. Vamos sintonizando, né? Wagner. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és o porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da luz. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és o porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós amigos a caminho da luz. Abençoa nós amigos a caminho da luz. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus e ao nosso guia Jesus. Pedir que a espiritualidade ilumine esse ambiente, que chegue a todos nós através dos nossos corações, acalmando, emanando as melhores energias, para que possamos assim tratar todas as nossas feridas, eliminar de nossas mentes todos os nossos problemas e que possamos, Senhor, sairmos daqui repletos de luz, de alegria e felicidade, emanando a todos que se encontrarem, a todos que nos esperam em nossos lares, levando a Ele também essas melhores vibrações. Vamos pedir também a espiritualidade para estar intuindo o palestrante José Eustáquio com as melhores intuições, para que ele possa nos transmitir as melhores mensagens, nos levando a nós o Evangelho do Cristo, que tanto nos consola. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade proteja os nossos caminhos e que Jesus seja o nosso modelo e guia, nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Vamos nos manter atentos quanto à prevenção de doenças infecto-contagiosas. Vamos cada um fazer a sua parte
para que nossas palestras possam continuar sendo presenciais. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria, temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos que o núcleo possui equipes de visitas a enfermos com aplicação de passe e fluidoterapia e também implantação de culto no lar. Mais informações na secretaria. Nossas palestras podem serem vistas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de nossas postagens. Toda última quinta-feira do mês, nosso companheiro José Eustáquio Gonçalves realiza palestras relativas a assuntos do movimento espíritas com temas pontualmente significativos da doutrina espírita. Hoje, ele irá falar sobre o tema Se Libertando da Culpa. Lembramos que perguntas podem serem feitas, de preferência por escrito, logo após a palestra. Disponibilizamos papel e lápis e não precisa se identificar. É com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo José Eustáquio, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar, para falar sobre o tema, Se Libertando da Culpa. Seja bem-vindo, José Eustáquio. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Fiquem à vontade para participarem. E, se quiserem fazer perguntas, nós estaremos aqui à disposição para conversarmos sobre este assunto que nós achamos que é interessante. Todos os assuntos à luz da doutrina espírita é interessante. E este é um assunto que nos toca muito, a cada um de nós, tenho certeza. Porque quem de nós que ainda nunca sentiu culpa por alguma coisa? Quem que nunca sentiu culpa por ter devorado um pote de sorvete quando estava em regime? Uma coisa simples. Quem que nunca sentiu culpa por ter chamado a atenção de um filho e de repente percebe que ele estava doente? Ou ele fica doente logo depois e fala, poxa, eu fui muito severo com ele, não deveria ter feito isso. Quem que nunca sentiu culpa por ter entrado em conflito com alguém que ama e de repente percebe que aquela pessoa amada está sofrendo? Porque pelo conflito entra em depressão, angústia, sofrimento, que a gente não sabe aonde vai parar. Quem que nunca sentiu culpa na vida? Não é? A neurociência, simplificando para que nós possamos entender a questão culpa, diz que a culpa é o efeito causal na pessoa, diferença entre o que ela acha que deveria fazer ou não fazer. Ou seja, afetada por este sentimento de remorso, começa a levantar hipóteses. Puxa vida, o que eu fui fazer? Por quê? Por que eu tive essa atitude? Então, o efeito que causa na pessoa é este sentimento de culpa. É o remorso. Eu não deveria ter feito. Eu deveria ter agido de forma diferente. Poxa, será que eu não aprendi ainda? Até quando eu vou agir desta forma? A gente fica levantando hipóteses. E agora, o que vai ser? O que vai acontecer comigo, com a pessoa amada, com aquela criança, com aquela pessoa? A gente faz isso muitas vezes. Normalmente ela surge, a culpa,
a partir do reconhecimento de responsabilidade, por ter feito ou deixado de fazer algo, e arrependido, surge então a culpa. É interessante isso aí, porque nós estamos falando do reconhecimento de responsabilidade. E isso é preciso que se faça, reconhecer, ter responsabilidade pelo que se faz, que se pensa, que fala. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas como? Ser responsável, desencadear um sentimento de culpa. Nós podemos ser responsáveis sem que vamos desencadear esse sentimento de culpa. Agindo com responsabilidade, com reconhecimento, e não precisamos nos culpar. Até que uma atitude seja tomada, a pessoa culpada dificilmente consegue se livrar do mal-estar emocional. É um sentimento que ela carrega isso, às vezes, por um tempo indeterminado. Tem pessoas, nós sabemos, por testemunho, por fala de pessoas, e também por orientação espiritual, que tem pessoas que carregam a culpa toda a encarnação. E ainda, às vezes, persiste em encarnações futuras. Tem pessoas que carregam um sentimento de culpa a vida toda, porque ela não consegue trabalhar isso, se libertar disto. As consequências. Em todos esses cenários, o estresse e a ansiedade são estimulados. A preocupação contínua e quase imbatível é uma das características da culpa. Além de provocar inquietação, também causa baixa autoestima, dúvidas e vergonha pelo ato, pela fala, pelo ato cometido. Será que eu estou certo? Será que eu deveria ter agido desta forma? Será que eu não poderia ter agido de forma diferente? Poxa, eu sou mesmo um fracasso. São sentimentos, crenças que vai sendo registradas na nossa inconsciência, e isso causa um estrago na vida da pessoa que a gente não tem ideia, não é? Quanto mais tempo eu vou refletindo e eu vou alimentando estas crenças, mais o estrago vai se instalando, mais os efeitos da culpa vão se instalando na nossa vida. É algo que nós podemos, devemos e precisamos aprender a nos libertarmos. Porque é fácil, porque está dentro de nós. Mesmo quando é implantado por alguém, por algum sistema, por religião, por exemplo, alguma filosofia, alguma escola, que implanta este sentimento na cabeça das pessoas. Implantam. Parece brincadeira, mas como implantam? Nós vamos ver isso aí. Em certos casos, como quando se sente culpa pela morte de alguém e ter sobrevivido, ela pode desencadear condições como depressão, medo, ansiedade generalizada. Vocês já devem ter ouvido falar alguém que está viajando no mesmo veículo e de repente acontece um acidente, uma pessoa desencarna e o outro não. Aquele que não desencarna, ele fica se martirizando. Puxa vida, por que eu? Por que eu salvei e ela não? Por que a pessoa, ela fica se culpando, achando que ela tem alguma culpa? Não tem. Como? Como vai ter culpa por um acidente que levou a vida de alguém e eu fiquei? Não tenho culpa. As determinações, muitas vezes, acontecem por pessoas que não conhecem as leis de Deus, as determinações do Pai. Se nós conhecermos as leis, a justiça divina, nós sabemos que cada coisa vai acontecendo obedecendo às determinações dessas leis.
E nós não temos culpa. Contribuímos, temos responsabilidade? Sim, nós vamos ver isso aí. Quando reconhecermos a responsabilidade, o que fazer? Como fazer? Muitas pessoas se consideram profundamente culpáveis, porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Muito influenciadas. As pessoas falam com elas e elas vão introjetando aquilo na sua maneira de ser, nos seus pensamentos. Por lhes faltar independência interior, nem sempre naquele momento estão em condições de julgar seu próprio comportamento, pensamento e emoções, responsabilizando-se pelas consequências que tais atos causam sobre elas. No momento em que nós nos deparamos com os nossos atos, que nós pensamos que não deveria ter sido cometidos por nós, não estamos em condições de fazer um julgamento tranquilo. Não estamos nem em condições de fazer uma avaliação. É preferível que nós possamos refletir divinamente. Refletir divinamente é pensar que a divindade está presente em cada momento, em cada situação da vida. E nós estamos apenas fazendo parte do desenvolvimento da vida, da natureza, de todos nós. É pensar que Deus está no comando, que as coisas acontecem porque as leis divinas, as leis da vida, permite. Está dentro de um contexto natural da vida. É preferível pensar desta forma, porque se nós formos fazer julgamento, nós começamos a entrar nesta neura. Eu sou culpado. Por que eu fiz? Eu não deveria ter feito. Coisas muito simples, às vezes uma palavra, às vezes um comentário, no meio de amigos, dentro da religião, num grupo de estudos, a gente fala alguma coisa que afeta, que toca, que mexe com a pessoa fica constrangida e a gente fala, puxa, o que eu fui fazer? Não adianta nos culparmos. Não devemos fazer um julgamento. Seguir em frente, acreditar que estamos fazendo o que conseguimos fazer. O que é melhor fazermos, o que podemos fazer. E ver o que nós ainda podemos fazer dentro do contexto dos nossos atos para nos ajustarmos perante as leis de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Mateus 11, 28. Por isso que eu falei, pensar divinamente. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Nos deparamos com os nossos atos impensados, alguma situação qualquer, Deus está presente. Jesus é o nosso guia, nosso orientador. Ele não nos abandona, Ele está presente na nossa vida. Vamos nos entregarmos a Ele. Eu ainda sou imperfeito. Eu ainda tenho muito que aprender. Eu ainda estou num processo evolutivo espiritualmente. E tem muito que caminhar, tenho muito que fazer. Identificando a culpa. É fundamental identificar e compreender o sentimento de culpa, para que seja possível fazer algo a respeito dela. Não no momento em que nós cometemos o ato, mas é importante refletirmos sobre os nossos atos, a nossa vida, o que falamos, o que pensamos. É importante refletir sobre nós mesmos. Desta forma, nós vamos nos deparando conosco, nós vamos nos fortalecendo, vamos nos conhecendo melhor, vamos conhecendo as nossas fragilidades, onde ainda somos muito frágeis, onde precisamos estar corrigindo. Não há problema algum em assumir os seus erros e aceitar que você,
assim como muitos outros têm atitudes das quais se arrepende. Na verdade, o reconhecimento é uma atitude corajosa. Reconhecer, cometo erros, sou espírito milenar, estou numa trajetória evolutiva. Eu não sou perfeito, eu cometo erros. Eu preciso ter esta consciência. Nós somos espíritos que estamos num processo reencarnatório, com objetivos de aprendizado. Cada vez que aqui chegamos no planeta, assumimos um novo corpo e começamos uma nova trajetória de aprendizado. Livres para agir, para aprender, para cometer erros, ajustar, reajustar, tornar a cometer erros, acertos, aprendizados. Muitas vezes nós aprendemos muito mais com os erros, se soubermos aproveitar, se tivermos consciência de que cometi os erros e agora é refletir sobre eles. O que eu posso tirar de aprendizado? O que eu posso fazer para não repetir os mesmos erros? O que eu posso fazer para reajustar perante aquela pessoa, aquele irmão? Porque muitas vezes nós temos que fazer entrar num processo de reajustamento. E ainda bem quando nós cometemos erros com o nosso irmão, e que é alguém que possa estar ao nosso lado nesta vida, e que nós possamos ostensivamente chegar olho no olho e pedir perdão, pedir desculpas, e pedir o que eu posso fazer para corrigir a minha falha com você. E pode ter certeza, se a gente tiver essa atitude de humildade, nós vamos conseguir ganhar o nosso irmão, ganhar o perdão dele e ganhá-lo, trazê-lo para junto de nós. É muito mais difícil quando nós cometemos erros perante as leis, porque as leis, queira ou não, automaticamente eu terei que reajustar com as leis. Pode ter certeza. As leis é justas, as leis divinas, elas são justas. Se eu cometo qualquer falha perante as leis, eu preciso reajustar perante as leis, porque senão eu desequilibro o planeta. Eu desequilibro a natureza. As leis de Deus é que harmoniza a natureza. Quando eu cometo erros que desarmonizam a natureza, eu preciso reajustar com as leis, fazer alguma coisa. É por isso que às vezes nós vemos, eu ficava muito intrigado e conversava com um amigo nosso, espírita, com esse pessoal que defende a natureza. E aí, de vez em quando, vocês já devem ter visto, a pessoa às vezes está no mar, defendendo as baleias. E aí, ela entra na frente do barco pesqueiro, e o barco vem igual doido e ele está lá na frente. Eu falo, que loucura, que loucura. Mas ele expõe a sua vida para defender a natureza. Muita gente fala assim, nossa, essa pessoa, ela é evoluidíssima, é alguém fora do normal. Às vezes não. Às vezes ele está se reajustando perante a natureza. Ele contrariou a natureza, as leis de Deus. Ele feriu a natureza. E hoje ele vem para se reajustar. Aí você vê ele lá na frente o tempo todo, ele defende, luta, expõe a vida, enfrenta uma série de coisas, e você não entende por que essa pessoa faz isso. E isso não só, eu estou citando um caso, mas são vários casos que nós poderíamos trazer. São pessoas que estão se reajustando perante a lei, compromissados em defender aquilo que muitas vezes ele pode ter contrariado, pode ter deturpado, ofendido no passado. Quando é a pessoa, a gente se aproxima e fica fácil, e deveríamos fazer isso, aproximar das pessoas e conversar, dialogar, conversar com elas,
e falar para elas: olha, meu irmão, me perdoa. Fica mais fácil. Todas as pessoas erram. Você não é a exceção. Não somos perfeitos. Todos. Nós estamos no planeta, reencarnados num planeta de expiações e provas, para nos reajustarmos, para evoluir, porque cometemos erros, porque somos falhos, não somos espíritos perfeitos. Então nós temos que reencarnar e, pode ter certeza, temos o livre-arbítrio, a liberdade de cometer erros, de acertar, de nos reajustarmos. E toda vez que cometermos erros, vamos refletir, nos responsabilizarmos. Vamos entrar lá agora. Este sentimento pode ter sua origem nesta vida, a culpa, ou em épocas anteriores. Desenvolvido socialmente, surge da relação com outras pessoas e seres vivos, principalmente na fase infantil. Está ligado ao desejo de ser perfeito. Nós que observarmos um pouquinho mais, nós que temos essa visão evangélica, doutrinária, nós conseguimos enxergar um pouco mais profundo, mais além do que aquelas pessoas que não têm o conhecimento que a doutrina e que o Evangelho nos oferece. Então, quando nós olhamos mais profundamente, nós começamos a entender, a compreender certas coisas que os outros não compreendem e muitas vezes ficamos sensibilizados, porque nós percebemos atitudes, ações, reações que a gente fala: poxa, poderia ser diferente. Mas temos que respeitar, porque cada pessoa está no seu tempo, na sua trajetória. Os seus filhos estão no seu tempo, estão com eles não é por acaso, estão com aqueles pais porque precisam daqueles pais. Mas muitas vezes, na fase infantil, inconscientemente, muitos pais utilizam da culpa para controlar os seus filhos. Infelizmente. Mal sabem eles que muitas vezes essa culpa, ela vem de vidas passadas. Mal sabem eles que essa culpa, muitas vezes, ele tem uma tendência, um instinto, que ele já traz esse instinto de sofrimento. A gente vê, muitas vezes, pessoas que qualquer coisinha ela já fica preocupada, porque ela fica com medo de ser cobrada, de ser acusada. Principalmente, é só a gente observar aquela criança que quer fazer tudo certinho, porque ela tem necessidade de ser perfeito, porque ela tem necessidade de chamar a atenção dos pais, de agradar. Ela quer agradar aos pais. Quando percebemos criança dessa natureza, pode ter certeza, se é na fase infantil, ela está trazendo isso de outra vida. Se isso surgiu depois, pode ser que tenha gerado nesta mesma vida, também na fase infantil, porque muitas vezes a cultura educacional, os próprios pais educando seus filhos, faz com que gere este sentimento de necessidade de provar que faz tudo certinho, que é perfeito, porque quer agradar, quer ser amado, quer chamar atenção. Isso é doloroso. As pessoas que têm isso, a criança que gera isso, tem uma autora, ela chama Laís Borbot, ela não é espírita, e nem é psicóloga, ela é pesquisadora social. Eu acho interessante porque ela fez um estudo fantástico, ela tem um livro, que fez um estudo fantástico sobre os comportamentos do ser humano. Inclusive, ela analisou os próprios filhos e mais de 200 pessoas.
E ela chega à conclusão das feridas que a pessoa traz. E ela mostra que muitas vezes esse sentimento de culpa por alguma coisa que a criança fez, e quando isso persiste, ela começa, e os pais não sabem lidar com a situação, eles registram, essas crianças registram no inconsciente um sentimento de rejeição, porque eu fiz aquilo. E ela carrega isso muitas vezes a vida toda. Eu não mereço ser amado. Está registrado aqui. Então, quando alguém, por exemplo, o sujeito começa a namorar e de repente termina. Aí ela começa a se punir, se culpar. Eu não mereço ser amado. Eu sei que eu não mereço ser amado, por isso que ele foi embora. Tem nada a ver. Mas aqui diz para ela, porque está registrado no inconsciente. O sentimento está registrado. Difícil de trabalhar com isso. De rejeição, de abandono, de rejeição. É muito sério. E eu conheço pessoas com 40 e tantos, 50 anos, que têm este sentimento. Por alguma situação que vivenciou. E vive o tempo todo tentando chamar a atenção dos pais, para que os pais possam enxergá-lo como alguém que merece ser amado, valorizado, respeitado. Isso está dentro do inconsciente. A pessoa não consegue, você fala assim, poxa, por que a pessoa é assim? Porque registrou lá na infância. Então a gente vê isso acontecer no processo educacional. Infelizmente, a gente vê isso acontecer dentro da igreja. Sentimento de culpa. Se você entrar por esse caminho, você vai queimar no fogo do inferno. Isso é uma forma que as religiões usavam para controlar os fiéis. É muito doloroso isso. Porque não é assim, nós sabemos que não é assim. E isso a pessoa, se ela registrar, ela vai carregar, ela vai levar isso. Precisa ser trabalhado, ela precisa compreender que ela é amada porque ela é ela. Ela é amada porque ela merece ser amada, porque é um ser humano, porque somos filhos de Deus. E Deus, Jesus, nos ensina a lei do amor. Então ela é amada por isto. Ela não precisa fazer coisas, ela não precisa provar para as pessoas que é perfeita. Ela é amada porque é amada. Isso, quando ela chega a essa conclusão, é maravilhoso, porque ela percebe que ela não precisa se sujeitar a um relacionamento abusivo, por exemplo, porque a pessoa, o outro, muitas vezes, perverso, ele percebe, e ele começa a dominar a pessoa que está do seu lado. Às vezes ele ama, mas é perverso. Ele tem um sentimento de perversão e ele começa a controlar. Sentimento abusivo, relação abusiva. Muito desagradável. E quando ela percebe que ela não precisa se sujeitar a isso, porque ela não precisa ficar esmolando, implorando para ser amada, porque nós somos amados. Amados por Deus, pelo nosso Criador, pelo nosso Pai. O que mais que nós queremos? Amados por Jesus. Amados por aqueles seres que realmente nos amam. É só a gente acreditar nisso. Nós estamos rodeados por inúmeros irmãos que nos amam, que gostariam de estar nos auxiliando a cada momento da nossa vida, e quando nós estamos nestes momentos de sofrimento, de angústia, eles chegam, eles tomam o lugar deles ao nosso lado e nos consolam, nos amparam nos momentos mais difíceis. E quando a erva cresceu e frutificou... desculpem, tem um pedacinho ali ainda. No processo educacional, muitas vezes, a culpa é usada com finalidade manipulativa e tem reflexos
em quase toda a vida da pessoa, quase toda a vida, como nós estamos dizendo. Eu conheço vários casos nestas condições. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Nós estamos trazendo as nossas mazelas do passado, as nossas imperfeições. E quando aqui chegamos, nós recebemos a oportunidade de reencarnarmos em lares que têm como compromisso nos educar, nos orientar, fazer esse trabalho. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Está no Evangelho. E aí, o que se fala lá? Deixa os dois ir crescendo, e na hora certa nós vamos separando o joio do trigo. Não é? Então nós temos que fazer isso. Nós não podemos lá violentar a criança, lá na sua fase em que ela está chegando, se despertando para a vida, colocando para fora as suas tendências. Nós temos que deixar que ela coloque para fora, para que nós possamos ir educando, separando o joio do trigo. Processo educacional do espírito. A palavra educação vem da palavra educere, tirar de dentro. Tirar de dentro é preciso que eu permita que o ser coloque para fora, porque eu não vou tirar de dentro. Eu tenho que dar a ele liberdade para que ele coloque para fora. E aí a gente vai fazendo o processo educacional adequado, separando esse joio do trigo. Libertando-se. Em qualquer situação, reflita sobre o motivo pelo qual se sente culpado. Em qualquer situação, vamos refletir tranquilamente. Não na hora, como eu disse, porque na hora pode ser muito pesado, muito doloroso para nós. Quais pensamentos surgem? São as nossas reflexões. Naquela hora que eu comecei a me sentir culpado, o que está vindo na minha cabeça? Quais são os pensamentos que estão surgindo? Em que situações eles surgiram? Como reage? Como eu estou reagindo a eles? Quais as consequências que ele está provocando em mim? O que ele está me provocando? Quais os sentimentos? Se permitindo, neste momento, se permitindo sentir tristeza pelo ato cometido. A gente fica triste. Quantas vezes nós falamos para os nossos companheiros em estudos, né, Lília? Nós falamos assim, gente, ainda faço isso? Poxa, aí a gente lembra daquela fala de Jesus. Até quando estarei convosco? Não é? A gente se pergunta, até quando, meu Deus, me ajuda? É importante, a gente fica triste. Se arrepender e reajustar, mas evitando se condenar. Não se condene. Às vezes eu estou conversando com pessoas e aí elas narram alguns atos que elas percebem, as pessoas percebem, porque às vezes elas narram alguma coisa que eu até fecho os olhos, eu falo, meu Deus do céu. E aí elas falam assim, você não vai me condenar, né? Aí quem fala assim, quem sou eu? Porque na verdade, quem somos nós para condenarmos alguém? Não é? E aí eu pergunto à pessoa, como que você está se sentindo diante deste ato? Você está se condenando? Não. Eu falo, então tudo bem. Por que eu falo isso? Porque onde que está escrita as leis de Deus? Na consciência. Se está na consciência da pessoa e a consciência dela não está cobrando, tudo bem para ela. Agora, eu faço questão de alertar, a conta vai chegar. Vai ter que se reajustar. Vai ter que responder por estes atos. Porque a lei de Deus é justa. Então não adianta eu querer esconder das leis, às vezes eu escondo de mim mesmo, mas das leis de Deus não tem como. Não é?
Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Mateus 18:11. Jesus veio para nos salvar, nos orientar, nos conduzir para o caminho da felicidade. Nada está perdido. É importante que nós façamos essa reflexão para nós mesmos. Nada está perdido. Não vos abandonarei, disse Jesus. Estarei convosco até o último instante. E pode ter certeza que Ele está. Então nós estamos no caminho. Ainda cometemos erros. Ainda falhamos. Mas nada está perdido. Não transfira a responsabilidade para os outros. A responsabilidade pelos meus atos, pelas minhas palavras, pelas minhas ações são minhas. Por isso que eu falei, a responsabilidade é minha. Mas eu não vou, eu sou responsável e sou culpado. Não, eu sou responsável. Vou me reajustar. Assuma o ônus que lhe cabe e busca soluções. Eu errei. Vamos ver o que se pode fazer para reajustarmos, para amenizar os meus atos. O que eu posso fazer? Somos capazes de mudarmos crenças limitantes. É aquilo que eu falei, está registrado. É crença limitante, está me limitando. Ela limita a minha felicidade, a minha evolução, o meu desenvolvimento. Porque eu vou me punindo, é uma crença. Nossa, eu não valo nada, eu não mereço ser amado, por isso é que meu pai não me dá o que eu quero, por isso é que minha mãe não me atende. Não tem nada disso, tem outros motivos, mas essa crença está registrada e eu vou me limitando. Crenças disfuncionais, ela não me deixa funcionar adequadamente. A minha função, a minha vida, o meu desenvolvimento da vida é inadequado, porque a crença é disfuncional, está tudo disfuncionando na minha vida, na minha cabeça, nas minhas emoções, qualquer coisinha me faz chorar. Aí a pessoa começa até a desenvolver uma série de questões, né, somatizar, depressão, síndrome do pânico, uma série de coisas. E mais ainda, nós falamos outro dia sobre obsessão, e mais ainda, porque quando eu entro neste nível, eu baixo as minhas vibrações, e eu entro num processo, eu abro uma porta para a infiltração de irmãos, que vai se afinizar com aquelas minhas vibrações, espíritos obsessores, que vão me perturbar, até quando? Não sei. Porque eles encontraram a porta aberta, encontraram meios de atuar. Se eu mantenho a porta fechada, eles não vão entrar. E nesta hora em que eu abaixo as minhas vibrações, elas vão lá embaixo. É o que eu falei, baixa autoestima. Está lá embaixo, eu estou me colocando como a pior das pessoas, eles aproveitam. Então a situação fica cada vez mais conflituosa, mais dolorosa na nossa vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Por que isso que mais... Buscai primeiro o reino de Deus, porque quando eu tenho consciência da divindade, do Evangelho de Jesus, das orientações, da espiritualização do ser, que sou um ser espiritual, filho de Deus, que tenho várias encarnações, que esta encarnação está me dando a oportunidade de rever muita coisa na minha vida. Vamos aproveitar esta oportunidade e refletir um pouco mais sobre estas questões espirituais. E as outras coisas, que muitas vezes a gente fica muito intenso em busca daquilo que me dá prazer, me dá satisfação material, me dá status.
não vai, pode ter certeza, porque isso é passageiro, não vai me levar muito longe. Mas quando eu alcanço o meu equilíbrio através da compreensão das questões espirituais, o que eu vou alcançando é duradouro. É um processo de equilíbrio, de paz íntima. As coisas vão acontecendo. Naturalmente, a felicidade começa a bater à nossa porta e nós começamos a perceber que é muito bom chegarmos neste ponto. Eu estava conversando com um amigo outro dia e falei, pior é que quando a gente chega nesse estágio, a gente já está voltando para o mundo espiritual, porque isso eu estou falando por mim. A gente vai pelejando, fazendo uma série de bobagens perante a vida, e quando você começa a encontrar este caminho, esta luz, esta orientação, e absorver tudo isto, está na hora de voltar. Mas um consolo fica. Eu sei que eu sou um espírito que vou voltar a viver aqui mesmo, que vou reencarnar novamente, com muito mais conhecimento, com muito mais condições de aproveitar tudo isso que eu estou recebendo hoje. Aprender a perdoar a si mesmo é uma ferramenta importante para restaurar a autoestima, a fé e seguir em frente. A onipresença divina nos garante Deus em toda parte, como também dentro de cada um de nós. Não tenham dúvidas. Deus está presente na nossa vida. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Como que eu vou condenar o outro? Nem a mim mesmo eu devo me condenar. Por isso que as pessoas, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, nós temos que aprender a nos amar primeiro, porque a partir daí nós vamos estar prontos para amar o outro. Porque eu preciso, para mim amar a mim mesmo, eu preciso me perdoar, me compreender. Eu não posso tirar pedra nem em mim mesmo. Eu sou um ser em evolução, eu tenho que compreender isso. Para que eu vou ficar me martirizando? É saber que eu sou um espírito em aprendizado, ainda pequeno. Isso é humildade, reconhecer as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, e saber que eu posso caminhar um pouco mais. Eu preciso de indulgência, e por isso mesmo eu tenho por dever ter indulgência com o outro, principalmente com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. São as pessoas que precisam do nosso olhar de indulgência, do nosso sentimento de compreensão e de perdão. Porque ela já, muitas vezes, ela mesma já se culpa pelos seus atos, pelas suas falhas. Eu quero chamar você que está nos assistindo agora, neste momento, presencialmente, ou mesmo pelo YouTube, você que está assistindo a nossa palestra, para que você possa dar um tempo para você mesmo, para que você possa sentar com Jesus. Escolha um local na sua casa, um local tranquilo, um ambiente saudável, ligado à natureza.
em silêncio, e chama Jesus para uma conversa, Ele vai te ouvir, pode ter certeza. Fala com Ele. Abra o seu coração para Ele, para que Ele possa entrar no seu coração. Ele vai entrar no seu coração e vai trazer a paz, e vai trazer o lenitivo, o bálsamo que você precisa. Uma vez por dia só, 15 a 20 minutos, converse com Jesus. Senta com Ele. Senhor, eu estou aqui. Se não quiser falar nada, não fale, mas diga para Ele: eu estou aqui, Senhor, e preciso de Ti. Faça morada no meu coração. Pode ter certeza que os benefícios serão enormes. Os mensageiros celestiais que trabalham em nome de Jesus para atender a necessidade de cada um de nós, eles estão esperando isso, o nosso chamado, o nosso convite. Eles estão esperando que nós possamos abrir a porta do nosso coração e falar com eles: venham, eu estou aqui e preciso de Ti. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Jesus, segundo João 8, 3 a 11. Alguma pergunta, Lília? Seria o sentimento de culpa a percepção de uma melhora moral? Pois entendemos que poderíamos agir de outra forma melhor? Pode ser uma tendência, pode ser o início de uma reforma moral. O reconhecimento das suas falhas, dos seus atos, é um caminho, né? É um início. É como se eu estivesse me despertando para a minha condição de espírito imperfeito, que cometo erros. Agora, manter-se na culpa, manter-se na acusação de que é culpado por isto ou por aquilo, não é o ideal. Mesmo que eu reconheça, mesmo que eu me responsabilize pelos meus atos, mas se eu me mantenho no sentimento, não vai valer muita coisa o meu reconhecimento da culpa, dos meus erros. Porque eu vou me manter no sofrimento e estacionado no processo evolutivo. Porque a pessoa que se mantém neste sentimento de culpa, sofrendo, se acusando, se culpando, ela não consegue caminhar. Ela fica só se martirizando. O martírio não leva ninguém a nada a não ser ao sofrimento. É preciso reconhecer, reajustar, refletir, reajustar. Isto sim é a evolução, é o processo evolutivo nosso. Zé, se eu aqui nessa vida ainda eu errei contra as leis de Deus, mas eu passei a conhecer o Evangelho, a doutrina, e moralmente eu modifiquei diante de tudo aquilo que eu fiz, eu tive o verdadeiro arrependimento, eu ainda vou ter que ressarcer em outra vida,
Ou nessa vida eu consigo, né, acertar novamente? É muito boa a pergunta, porque nós estamos reencarnados. Então, nós temos que tratar, a princípio, de todo o nosso processo existencial nesta vida, nesta encarnação. Então, se eu consigo compreender os meus erros, entender que eu sou um espírito em evolução, cometo erros, começar a mudar as minhas atitudes, esta é a proposta reencarnatória. É transcender, é chegarmos aqui num estágio evolutivo, cometendo erros e me transformar, compreender as leis de Deus, compreender os ensinamentos do Evangelho, que engloba toda a lei do amor, e começar a amar. Por isso que o Cristo disse, o amor cobre uma multidão de pecados. E pode ter certeza que cobre mesmo. Não é que eu não vou ter que responder pelos meus atos, mas o amor faz com que se modifique toda uma trajetória de uma vida. A gente se transforma nesta vida ainda. E quando conseguimos este feito, porque é importante a gente frisar isto para nós. Se eu consigo me transformar nesta vida, embora ainda cometa erros, mas eu começo a estudar os meus próprios erros e me transformar perante a vida, pode ter certeza, eu vou alcançar os objetivos estabelecidos para a minha encarnação. E fazer um novo fim, né? E fazer um novo fim, muito bem.